gente. Acredito que na quinta-feira, que é a última aula do curso, eu acho que não vai ocorrer nenhuma aula de matemática. Eu acho que hoje é a última aula de matemática do programa, tá? Hoje eu escolhi a gente trabalhar aqui alguma coisa para revisar tópicos que são importantes. A gente não vai trabalhar hoje num tema só. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de análise combinatória e vamos trabalhar também um pouquinho do tema de probabilidade. Lembrando que eu já tinha conversado com vocês nos nossos primeiros encontros, pessoal, que existem temas que a gente precisa dominar um pouquinho mais. Existem às vezes assuntos que são tão difíceis que às vezes nem acabam caindo na prova. Então assim, às vezes a gente fica preocupado de forma desnecessária, né? Tá? Então assim, nessa nossa última aula, no finalzinho eu vou dizer para vocês algumas coisas que eu queria que vocês dessem uma revisada durante a semana, alguns termos que toda prova vem caindo, que é para a gente chegar na hora da prova, na hora que abrir, pegar logo alguma coisa que a gente conhece, tá bom? Então vamos pegar o material de vocês na página de número 29, por favor. Vamos lá. Vamos pegar o material na página de número 29. Pronto? Todo mundo conseguiu já? Página 29. Olha só, gente, a gente vai trabalhar, como eu falei para vocês, um pouquinho da parte de revisão. E a nossa primeira questão é uma questão do tema de análise combinatória. Tá? Bastante cuidado, bastante atenção aqui, vamos tentar resolver junto. A primeira questão, pessoal, diz assim, ó: um hacker está tentando invadir um site do governo e para isso utiliza um programa que consegue testar 16 elevado a 3 diferentes senhas por minuto, uma quantidade bem grande. 16 elevado à terceira potência diferentes senhas por minuto. A senha é composta por 5 caracteres escolhidos entre os algarismos de 0 a 9 e as letras de A a F. Sabendo que o programa testa cada senha uma única vez e que já testou sem sucesso 75% das senhas possíveis, o tempo decorrido desde o início da sua execução, qual é? Então vamos tentar trabalhar aqui um pouquinho, vamos acompanhar aqui comigo. Primeira informação, pessoal, que é fundamental para resolver o problema. O enunciado da questão diz que o cara está tentando invadir um site do governo e existe um programa que está testando várias senhas. Primeira coisa que eu preciso saber, como é que essa senha vai ser formada? O que é que está escrito no texto? O texto está dizendo assim, ó: a senha é composta por 5 caracteres escolhidos entre os algarismos de 0 a 9 e as letras de A até F. Eu queria que vocês marcassem isso na questão de vocês, tá bom? Marquem, porque isso é fundamental para a resolução. Onde tem assim, ó: a senha é composta por 5 caracteres escolhidos entre os algarismos de 0 a 9 e as letras de A até F. Tá, então vamos ver aqui, ó. Galera, quantas possibilidades eu tenho para cada caractere? Eu estou colocando aqui 16. Alexandre, de onde é que veio esse número 16? Vamos ler de novo. O enunciado diz que você pode usar qualquer algarismo de 0 a 9. Pessoal, de 0 a 9, eu já tenho quantas possibilidades? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu contar de 0 até 9, tem quantas possibilidades? Quantas? 10 possibilidades. Mas o enunciado disse que eu só posso usar número, Não, eu posso usar número e posso usar letra. Quais são os algarismos que eu posso usar? De 0 a 9. Isso já me dá 10 possibilidades. Quais são as letras que eu posso usar? De A até F. Se eu posso usar de A até F, pode ser A, B, C, D, E e F. Quer dizer, 10 possibilidades para número e quantas possibilidades para letra? 6. Isso me dá quantas possibilidades ao todo? 16. Alexandre, não significa dizer que essa senha tem 16 possibilidades? Não. Existem 16 possibilidades para cada caractere que a senha apresenta. O que é que o texto diz? A senha é formada por um símbolo só? Por um caractere só? Não. A senha é formada por
5 caracteres. Então vamos fazer o seguinte: se eu tenho 16 possibilidades de escolher esse caractere, o próximo passo agora é a gente tentar dizer o seguinte, ó, qual é o número de senhas possíveis? Quantas senhas existem nesse site? A quantidade de senhas é assim, ó, são 5 caracteres. Cada um desses caracteres pode ser qualquer coisa variando de quanto? De 0 a 9 e de A até F. Então, para cada quadrinho desse, pessoal, quantas possibilidades eu tenho? Quantas? 16. Quando a gente vai resolver um problema que tem a ver com contagem, eu quero contar uma certa quantidade de objetos. A primeira coisa que eu preciso fazer, o que é? É saber o seguinte: quantas etapas eu preciso para fazer isso? A senha que o enunciado da questão está dizendo é uma senha que é formada por 3 elementos, por 4, por 5, por 10. Quantos elementos? São 5 elementos que a senha é formada. Agora, cada um desses elementos, o que é que o texto diz? Pode ser de 0 a 9 e pode ser também de A até F. Isso me dá 16 possibilidades para cada um. Então, no primeiro quadradinho, ó, 16, o outro 16, 16, 16 e 16. E agora, o que é que a gente faz? Para saber quantas senhas ao todo a gente tem, a gente faz a multiplicação. Alexandre, como é que a gente sabe? Às vezes o professor diz que é para somar, outras vezes o professor diz que é para multiplicar. Como é que eu vou saber se é para somar ou se é para multiplicar? É só fazer um teste. Pessoal, entre esses quadradinhos, o que é que vocês acham que se encaixa melhor? Se encaixa melhor a gente colocar o conectivo I ou se encaixa melhor a gente colocar o conectivo OU? Se eu colocar o conectivo I, quer dizer que eu vou multiplicar. Se eu colocar o conectivo OU, significa dizer que eu vou fazer a união, significa dizer que eu vou somar. Será que quando você for escrever a senha, você tem 16 possibilidades para a primeira, ou 16 para a segunda, ou 16 para a terceira? É assim? Será que eu vou usar o OU? Se eu usar o OU, eu vou somar. Agora, será que a senha tem 16 possibilidades para a primeira, e 16 para a segunda, e 16 para a terceira, e 16 para a quarta? Tem que usar o conectivo I? Não significa dizer que nós vamos multiplicar esses resultados. Alexandre, mas esse resultado é muito grande. 16 vezes 16, daqui que eu faça isso? Tá, tu não vai multiplicar, tu vai colocar em forma de potência. Quantas vezes o 16 está aparecendo? 5 vezes? Então isso aqui é a mesma coisa que 16 elevado a quinta potência, 16 elevado a 5, tá? Então não deixem de anotar isso aí. O que é que vocês vão anotar? Qual é o número de senhas possíveis nesse site? A quantidade de senhas possíveis é 16 elevado a quinta potência, tá? Pessoal, agora vamos dar uma olhada de novo lá no nosso texto. Pessoal, o texto diz que algumas senhas já foram testadas. Pelo que está escrito no texto, quantas senhas já foram testadas? Sem sucesso. 75% das senhas possíveis já foram testadas. Então vamos colocar essa observaçãozinha bem aqui, ó. O programa testa, pelo que o enunciado da questão disse, somente cada senha só vai ser testada uma única vez, e ele já testou sem sucesso 75% das senhas possíveis. Isso está escrito no texto. O que é que eu quero marcar aqui com vocês? Quero marcar isso aqui, ó. Que o número de senhas que já foram testadas vai ser o quê? 75% do total. O total é 16 elevado a 5? Então a gente já testou 75% de 16 elevado a 5. Alexandre, o que é esse 3 sobre 4? Pessoal, esse 75 sobre 100, a gente pode simplificar, não pode? 75 sobre 100, eu posso dividir em cima por 25 e dividir embaixo por 25. Se eu dividir em cima por 25, sobra 3. Se eu dividir embaixo por 25, sobra 4. Então, 75% do total é a mesma coisa que 3/4 do total. Certo? Então, anota isso aí, ó. Quantas senhas já foram testadas? Já foram testadas 3/4 de 16 elevado a 5. Quer dizer, 3/4 vezes 16 elevado a 5. Galera, até aí, tudo bem ou não? Tranquilo? Então o que é que a gente já descobriu? Não vou passar agora não. O que é que a gente já descobriu? A gente já descobriu quantas senhas podem ser criadas e a gente já descobriu também quantas senhas já foram testadas. Total de senhas criadas, 16 elevado à quinta potência, né? Total de senhas.
Dessas senhas, quantas já foram testadas? 3/4 desse total. 3/4 de 16 elevado a 5. Pronto, agora vamos ler o texto de novo. O que é que o texto diz em relação, pessoal, às senhas? O enunciado da questão que disse que o programa consegue testar 16 elevado a 3 diferentes senhas por minuto. Então, em cada minuto, ele consegue testar 16 elevado à terceira potência. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever o seguinte, ó, você já colocava. Eu já sei que o programa já testou 3/4 do total. A pergunta qual foi? A pergunta é o seguinte: quanto tempo levou para que todas essas senhas aí fossem testadas? Que o programa testa 16 elevado a 3 senhas para cada minuto, e a gente anotou no slide anterior que ele já testou 3/4 do total. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, é assim que a gente vai resolver a questão. O número de senhas eu vou comparar com o tempo em minutos. O que é que o texto diz? Que em um minuto, a gente consegue testar quantas senhas? 16 elevado a 3, não é isso? Então você escreve assim, ó, número de senhas e tempo. Vamos usar uma regrinha de 3 agora, tá? Então, número de senhas, 16 elevado a 3. Para testar essa quantidade de senhas, quanto tempo você vai precisar? 1 minuto. O texto diz isso. Mas a pergunta da questão é o seguinte: eu quero saber quanto tempo eu já gastei para testar as senhas. O que é que eu já testei? Eu já testei 3/4 de 16 elevado a 5. Essas foram as senhas testadas. Então, quanto tempo eu precisei para testar todas essas senhas? A quantidade de tempo eu vou chamar de T. E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? São grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo, mais senhas eu consigo testar. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois que você monta esse esquema, todo mundo já montou direitinho? 16 elevado a 3 você gasta 1 minuto. Então 3/4 de 16 elevado a 5 você vai gastar 10 minutos. Monta uma regrinha de 3 que é assim, ó. 16 elevado a 3 está para 3/4 de 16 elevado a 5, assim como 1 está para tempo. Pronto. E agora? Agora eu preciso determinar o valor do T. Como é que esse valor do T vai ser obtido? Vamos tentar simplificar um pouquinho, gente. Eu vou tentar simplificar, ó, o 16 elevado a 3 lá em cima e o 16 elevado a 5 aqui embaixo. Dá para simplificar aqui um com o outro, não dá? Tá, só que como você simplifica o 16 elevado a 3 em cima e o 16 elevado a 5 embaixo, como embaixo tem mais, vai sobrar. Vai sobrar quanto para a gente simplificar? Ó, o 16 lá em cima vai aparecer 3 vezes. O 16 embaixo vai aparecer 5 vezes. Então, se eu cancelar em cima e embaixo, ainda vai sobrar o 16 embaixo quantas vezes? Ainda vai sobrar 2 vezes. Então, anota isso aqui, ó. Em cima vai sobrar 1, que eu estou cancelando, né? E embaixo vai sobrar 16 elevado a 2. Então, simplifica, em cima fica 1, embaixo fica 16 elevado a 2. E agora? Agora eu tenho duas frações e um sinal de igual. Eu vou só multiplicar cruzando. Se a gente multiplicar cruzando, vai ficar assim, ó. Lá em cima tem 1, embaixo tem T. Então vai ficar 1 vezes T de um lado, e do outro lado vai ficar 1 vezes 3/4 de 16 elevado ao quadrado, tá? Então pega essa expressão que está aí, ó, multiplica cruzando. Quando você multiplicar cruzando, você vai encontrar que o T é 3/4 de 16 elevado ao quadrado. O que é 16 elevado ao quadrado? É 16 vezes 16, você vai multiplicar 16 duas vezes. Então 3/4 de 16 elevado ao quadrado. Isso é o tempo que eu já gastei para testar as senhas, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Simplifica o 4 com 16. Se a gente cancelar o 4 com 16, o que é que sobra? Sobra 4 lá em cima, sobra. Então vai sobrar um 4 lá em cima. E o tempo, pessoal, vai ser assim, ó. Vai ficar 3 vezes 4 vezes 16. Bom, mas se você fizer 3 vezes 4 vezes 16, o resultado dessa multiplicação vai dar 192 minutos. Pronto, acabou a questão. Tem essa opção 192 minutos? Tem, mas não escrito dessa forma. Poxa, Alexandre, eu acho que eu fiz a questão errada. Vamos dar uma olhada nas opções. As opções estão apresentando o tempo que? Em horas e minutos. O que é que eu encontrei como resposta? 192 minutos. Então vamos mexer um pouco nesse resultado. O que é que significa 192 minutos?
192 minutos, eu posso transformar 192 em 180 mais 12. 180 mais 12 dá 192. Só que 180 minutos são quantas horas? Cada hora são 60 minutos. Então 180 minutos são quantas horas? São 3 horas. Então a resposta vai ser 3 horas e 12 minutos. 3 horas e 12 minutos. Qual opção tem, gente? Letra B de dado.